glória. São Deus para sempre. Declare amém. Amém. Aleluia. De todo o teu coração, receba, Espírito Santo, o nosso louvor, Senhor. Receba, meu Deus, a nossa alegria na tua presença. Receba, Pai, a nossa aliança contigo. Encha-nos da tua presença. Aleluias. Aleluias. Bem forte as tuas palmas. De todo o teu coração. Aleluia. Cumprimenta a pessoa do teu lado e dê a paz de Cristo para ela. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Amém. Em nome de Jesus. Eu amo vocês. Eu cheguei atrasada também. Graças a Deus, então. Então vamos lá, vamos abrir a Bíblia hoje. Nós vamos seguir o terceiro estudo. Amém? Para você que veio hoje, não veio nos dois últimos cultos, nós estamos numa campanha. Né? E nessa campanha você vai colocar teus 5 pedidos aqui, ó, na ata. Tá? E vamos fazer um jejum durante 7 domingos para depois entregar os pedidos no monte. Se você crê, se você não crê, não precisa fazer. Tá? A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê, não ao que não crê. Amém? Então, Deus vai se fazer presente pela tua fé. Não é isso? Abra no Salmo 128. Amém? Nós vamos ver ali no Salmo 128. O título desse salmo é assim, ó: aquele que teme a Deus será abençoado na sua família. Amém? Salmo 128, versículo 1. Quem encontrou? O salmo é fácil de achar, né? Às vezes até na casa das pessoas que não exercitam a fé de vir à igreja, você encontra a Bíblia aberta no Salmo. Normalmente no Salmo 91. Só que a Bíblia, ela precisa ser praticada. Ela aberta por si própria é um livro qualquer. Amém? Então a pessoa precisa praticar com o exercício da fé através do estudo bíblico, de vir à igreja, de exercitar a fé, né, de adorar o Senhor. Amém? Agora, se você deixar a Bíblia aberta em casa, ela não vai fazer nada por você. Amém? Porque ela precisa, ou seja, Deus precisa que você creia e pratique aquilo. Não é? Ou seja, quando a pessoa deixa apenas a Bíblia aberta numa estante, ela está crendo naquele objeto, mas ela não está crendo na palavra. Né? Por quê? Porque é mais fácil crer que um objeto vai fazer algo por você do que você ter que se desprender pela fé para agir. Amém? Imagina se Jesus não viesse fazer o sacrifício por nós. Né? Ele não teve que vir à terra. Então nós também temos que ir até Ele. Mas um dia Ele veio até nós. Né? Então quando nós cantamos, venha o teu reino, faça a tua vontade, né? Assim na terra como no céu.
Então, quer dizer, nós desejamos e precisamos fazer a vontade de Deus. Né? Não as nossas vontades. Faça a tua vontade. Muitas pessoas oram o Pai Nosso e não entendem qual é o espírito da oração que Jesus ensinou. Seja feita a vossa vontade, a tua vontade, não a minha. Olha só a diferença. Então, orar o Pai Nosso, né, é se submeter àquilo que Deus está mandando. Nem que Deus está falando. Seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como no céu. Né? E nós fazemos a vontade de Deus? Não. Quando nós começamos a exercitar a fé na igreja, aí nós começamos a entender e praticar a fé em Deus. E a Bíblia diz, igreja, que a fé em Deus é loucura para o mundo. Concorda comigo? Quantos, à exceção de vocês, nesse momento estão fazendo coisas que não agradam a Deus? Não estão separando o seu tempo para Deus. Não estão na igreja hoje recebendo do Senhor Jesus a bênção, não de mim, mas dele, né? Apesar dele ter me levantado para ser um abençoador. Muita gente acha que eu sou um amaldiçoador, né? Mas é problema delas, não é isso? Então, se você olhar para a Bíblia amaldiçoa a vida das pessoas, não é? Se você olhar para o que nós estamos estudando, porque Neemias, né, está precisando fazer por aquilo que Deus fez para o povo, por que o povo andou escravizado e amaldiçoado? Por quê? Porque ele foi adorar outros deuses. Amém? Muitos assistiram a novela dos 10 mandamentos. Muitos agora vão ao cinema para assistir um filme dos 10 mandamentos, que é a palavra de Deus. Por que aquele povo viveu escravizado? Por que eles caíram na maldição? Porque foram adorar os outros deuses. Amém? Mas muitas pessoas acham que Deus é injusto. Assim como vão me achar e vão te achar. Por nós levarmos para elas a verdade, elas não aceitarem. Amém? Muitas vezes você vai ser zombado no meio daquelas pessoas que te dizem seus amigos, que se dizem seus colegas de trabalho. Amém? Enfim, mas isso é o preço daqueles que recebem Jesus. Amém? A Bíblia diz que o preço do pecado é a morte. Amém? Esse preço eu não quero pagar. Eu quero pagar o preço que é o dom gratuito de Deus para me salvar. Que foi de graça que Jesus veio. Ele não veio te pedir A, B ou C, X, Y, Z para te salvar. Ele só veio pedir que você pudesse andar com ele de espírito e verdade. Amém? Então não se importe, igreja, por aquilo que hão de falar de você. Seja um crente em Jesus. Continue firme com Jesus. Você que colocou aqui as tuas petições no último domingo e que está fazendo o jejum conforme eu havia pedido e conforme o Senhor ordenou. Amém? Deus é contigo. Eu creio que você tenha passado por lutas essa primeira semana. Talvez vá passar a segunda, a terceira e talvez até a última semana. Mas Deus vai cumprir na tua vida aquilo que tiver na vontade dele. E eu tenho certeza absoluta que a vontade de Deus não é a tua morte. Não é você mendigar o pão. Não é você estar passando por um problema de saúde e não ter uma resposta sobre isso. Amém? Não é você perecer, muito pelo contrário. É que você tenha a vida e a tenha com abundância. Jesus diz, eu vim para que tenham vida
e a tenham com abundância. Não foi isso que ele falou? Então nós temos que ter abundância na vida com Deus. Ah, pastor, mas como é que eu vou ter abundância se o meu armário está vazio hoje? Amém, igreja? É difícil, né? Mas saiba que se o teu coração for igual ao coração daquela viúva que entregou uma moeda, que era o maior, né? Era a maior oferta que ela tinha, Deus vai ser contigo. Amém? Não é isso? Deus, Ele vai entregar para você e vai se agradar do teu sacrifício. E as coisas vão acontecer na tua vida. Amém? Como um dia aconteceu comigo. Que eu já estava num buraco. Amém? Mas Deus me levantou. Por que Ele me levantou? Porque eu não me entreguei à morte. Amém? Não me entreguei àquilo que todo mundo falava. Mas eu permaneci com a minha fé em alta e Deus me transformou. Eu não dei confiança para aquilo que o diabo falava no meu ouvido. Amém? De me desanimar, de vir no pensamento para eu deixar aquilo de lado e partir para outra, né? Para outra área, ou fazer outra coisa, ou esquecer do chamamento que Ele me deu para pregar o Evangelho. Né? Mas eu permaneci. E Deus me abençoou. Amém? Ele me abençoou e Ele me mostrou na palavra que Ele iria me abençoar. Assim Ele vai fazer contigo, se você crer. Não é, igreja? Então continue firme. Eu tenho certeza que Deus já está trabalhando nas tuas petições, assim como nas minhas, né? Então cada um de nós aqui colocou 5 pedidos específicos, não foi? Amém? E vocês que vieram hoje, a minha tia aqui, e você, que eu esqueci teu nome, Lucas. Eu falei para vocês adolescentes, você não estava aqui semana passada, que poderiam também fazer suas petições. Amém? Mas antes de fazer qualquer petição, igreja, vocês têm que estar apegados a Jesus. Porque senão vai ser em vão. Então vocês podem fazer as petições de vocês e colocar aqui na arca. E fazer um jejum, né? Durante a semana. De 6 horas, de 4 horas ou de 2 horas. Amém? Se consagrar para Jesus. Arrancar de vocês aquilo que não agrada a Deus. Assim como nós procuramos fazer, nós adultos. Amém? Para Deus trabalhar na causa que vocês precisam que Ele venha trabalhar. Amém? Então Deus, Ele vai se fazer presente. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Salmo 128, versículo 1 diz assim: Bem-aventurado todo aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Amém? Versículo 2: Pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Amém? A tua mulher será como a videira frutífera no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Amém? Eis que assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Diga graças a Deus. De Sião o Senhor te abençoará. Verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. Amém? Então, o Senhor está dizendo que bem-aventurado nessas situações todas é todo aquele que teme ao Senhor. E o que é temer ao Senhor? Muitas pessoas confundem o temor a Deus com medo. Não é ter medo de Deus. Amém? Mas ter respeito ao sacramento, ou seja, a palavra de Deus, aos mandamentos de Deus, a andar com Deus, a crer naquilo que Deus nos manda falar aqui do altar. Amém? Porque quando
estou no altar, eu não tenho essa mesma fluência se eu estiver sentado aí. Amém? A fluência para falar da palavra de Deus só acontece comigo quando eu estou no altar. Amém? Então, é diferente de uma conversa olho no olho aí fora. Então, aqui na igreja, o Espírito Santo, ele fala com a igreja. Deus, ele fala com a igreja. Amém? Ele revela que nós podemos ser bem-aventurados se tivermos temor a Deus. Amém? Não olhe para o pecado do homem, mas olhe para a palavra de Deus que fala contigo. Amém? Não é isso? O Senhor, ele valoriza em você, se você tem temor a Ele, 5 coisas importantes: o amor, o serviço, a honestidade, a integridade e a oração. 5 coisas importantes para você ser um bem-aventurado. E o versículo 2 diz: pois comerás do trabalho das tuas mãos. Feliz será e te irá bem. E aí você me pergunta, mas como tudo me ir bem se ao meu redor está acontecendo uma catástrofe? Estão acontecendo coisas. Porque tudo que está acontecendo no mundo está escrito que vai acontecer. Você vai ser um bem-aventurado dentro de você. Você vai conseguir levar para as pessoas a certeza da salvação, a certeza de que nem tudo está perdido, apesar do mundo estar perdido. Você vai conseguir levar para uma pessoa que quer se suicidar, que está no mundo das drogas, uma palavra que vai libertá-la. Amém? Se você tiver temor a Deus. Pode ser que a pessoa demore 1, 2 anos, 3 anos, não sei. Mas se ela não se entregar a Jesus, ela vai morrer. E não só morrer da morte da carne, mas ela vai morrer espiritualmente. Porque ela vai perder a salvação. Amém? Então, quando o Senhor nos diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, Ele está dizendo, olha, você é um bem-aventurado se você crê em mim. Porque se você for crer em mim, ainda que você não tenha talvez recursos para se alimentar ou para ajudar pessoas, você tem a tua salvação, que é individual. Amém? Esse é o maior presente, o maior tesouro que você precisa receber e crer que você tem. Porque não adianta você estar aqui na igreja não crendo que você tem salvação. Amém? Você tem que crer, ter certeza da tua salvação. Como eu tenho certeza? Buscando a santidade diária. Buscando andar nos caminhos e com temor ao Senhor. E o que é temor ao Senhor? É eu fazer o certo e não fazer o errado. E se eu fizer o errado, porque eu sou humano e falho e pecador, eu vou chegar para o meu Deus, vou dobrar meus joelhos e vou pedir perdão. Mas não vou mais praticar aquilo que não agrada a Deus. Amém? E ele está dizendo, versículo 5, de Sião, o Senhor te abençoará, verás a prosperidade de Jerusalém por todos os dias da tua vida. Amém? Sião aqui é a cidade de Deus e de Davi. A palavra Sião significa fortificação. Você será um forte, tá? Você será uma fortaleza em meio às adversidades. E quando você é uma fortaleza, o diabo, ele não te derruba. O mal, ele não prevalece na tua vida. Porque você consegue, em nome de Jesus, se libertar ou libertar pessoas daquela situação. Amém? Não é isso? Versículo 6 para encerrar então aqui onde eu estava definindo com vocês. E verás os filhos dos teus filhos, a paz será sobre Israel.
Israel é quem? É a tua casa. Amém? Israel é a preparação para a morada eterna. Amém? E aí, quantas pessoas nas nossas famílias ainda não aceitaram Jesus? Estão passando por depressão, por coisas que nós sabemos que são coisas espirituais. Amém? Mas talvez estejam economicamente bem. Então, nesse momento, eu não preciso de mais nada. Amém? Mas eu preciso da salvação. Eu preciso crer num Deus vivo. Amém? Que vai me levar à morada eterna. Amém? Então você que está aqui no propósito, continue firme. São 7 domingos. Hoje é o 3º domingo. Tá? A oferta que eu te pedi é para trazer uma alma. Lembra disso, igreja. Não deixa a tua semana te tirar da mente o propósito que você tem com Deus. Eu não te pedi oferta financeira, eu te pedi uma alma. Amém, igreja? Chame as pessoas. Uma hora, mas chame as pessoas para vir aqui. Amém? Nós queremos almas aqui. Amém? É aqui que você tem que trazer a alma. Porque você está fazendo o propósito aqui, na igreja. Amém? Então chame essa pessoa. Chame essa pessoa que não conhece Jesus. Chame essa pessoa que está afastada. Quem já está na igreja. Amém. Não é isso? Chama. Chama essa pessoa. É um mendigo? Chama ele. Porque Jesus quer tirar aquele que está no pó e colocar no alto. Através da fé nele. Chama. Não é isso? E aí Deus vai ser contigo. A tua oferta é essa. Tá? Diga graças a Deus. Em nome de Jesus. Bom, então, entrando agora na mensagem, de mais diretamente, o 3º passo da mensagem. Abra no livro de Neemias. Neemias, lá no Antigo Testamento. Que eu prefiro chamar de Primeiro Testamento. Tá? Parte 3 de Neemias. Acharam Neemias? Então, o que nós vimos no domingo passado? No domingo passado, nós aprendemos 7 lições. No capítulo 2, do versículo 1 a 11, não foi? Lembram disso? Então, essas 7 lições, para relembrar, eu listei aqui de novo. Ó. Primeiro, não permitir que o medo te domine. Amém? Não permita que o medo te domine. Assim, o temor é uma coisa, o medo é outra. O medo é aquilo que vem na tua mente dizendo: você não vai conseguir alcançar a tua promessa. Você não vai conseguir se livrar desse pecado. Você não vai conseguir ganhar uma alma para Jesus. Você não vai conseguir profissionalmente alcançar a plenitude. Amém? Não é isso? Segunda coisa, reconhecimento do poder de Deus em sua vida. Reconhecer que se você está aqui hoje é porque Deus vem te livrando, vem te dando oportunidades. Reconhecer que tudo que você conquista é dado por Deus através da tua fé e do teu trabalho, mas é dado por Ele, é uma troca. Você trabalha e eu te abençoo, porque eu sou o Criador de todas as coisas. Se eu parar, a natureza não vai mais nascer nenhuma planta,
Não vai ter mais semente para semear. Amém? Ou seja, não vai ter mais trigo, não vai ter mais como a pessoa se sustentar aqui na terra. Então tudo provém de Deus. Desde o mais pobre até o mais rico. Amém? Em nome de Jesus. Então, reconhecimento do poder de Deus em sua vida. Terceira coisa, ter consciência do chamado de Deus para você, para uma missão. Amém? Você não está aqui só para você ser salvo, não. Ou para ganhar a tua salvação que Jesus te deu no Calvário. Mas para você também trabalhar pelo reino. Amém? E se você está nessa igreja, é para você trabalhar por essa igreja. Amém? É para você trazer almas para cá. Para nós darmos essa direção que nós estamos dando aqui. Para nós darmos a palavra. Como muitas outras dão e nós também damos. Amém? Quarta coisa. Estar sempre em oração. Amém? Buscar sempre estar orando. Para vocês jovens aí na escola. Na hora de fazer um dever, na hora de fazer uma prova. Na hora de enfrentar aquele que fica na escola te perseguindo. Né? Para Deus colocar na boca dos professores palavras santas, não profanas, como nós temos visto muito por aí. Para Deus dominar a mente de todos os alunos ali a teu redor e eles não te afrontarem e usar você para abençoar a vida deles. Amém? Porque o diabo, ele quer destruir. Amém? Quinta coisa. Você tem que saber e ter a certeza que Deus está no controle. Ah, pastor, mas Deus está no controle dessa chuva que deu ontem e fez enchente? Está no controle. Ele permitiu. Por quê? Livre-arbítrio. Por que veio a enchente em Itaipava? Porque as pessoas mudaram o curso dos rios. Porque as pessoas aterraram os lugares dos mananciais para construir edificações. Amém? É culpa de Deus? Não, é culpa do homem. Porque as pessoas jogam lixo no rio. Porque as pessoas cospem na rua. Porque as pessoas xingam palavrão. Porque as pessoas querem o pecado. Essa é a resposta. Por isso que acontece a catástrofe. Amém? Então, todo pecado tem uma consequência. Talvez aquilo que você nem acha que é pecado. Por quê? Porque nós somos pecadores. Amém? Diga graças a Deus. Então, você tem que ter certeza que Deus está no controle. Então Deus está no controle do mundo e Deus está no controle da minha vida. Se a tua vida pertence a Deus, olha só, uma coisa importante, Deus está no controle sim. Né? Deus nos deu livre-arbítrio para que nós possamos decidir o que queremos fazer da nossa vida, do nosso presente e futuro, não foi? Então nós também podemos dar a Deus o controle da nossa vida. Se nós falarmos, Senhor, eu coloco a minha vida totalmente sob o teu controle. Totalmente, 100%. Então se você deixar Deus governar a tua vida, né, mais ainda do que Ele tem controle sobre tudo, né, na tua vontade de permitir que Deus te dê a melhor solução, com certeza você já é um vencedor. Poderão vir lutas, provações, dificuldades, porque cada cabeça é uma sentença. Amém? Ninguém nasce igual e ninguém é igual. Né? Só que na tua casa a fé tem que caminhar junta. Amém? Deus não é Deus de confusão. Você tem que fugir da confusão. Amém? Para você ser abençoado.
Sexta coisa, ter um relacionamento íntimo com Deus. O que é um relacionamento íntimo? Amém? É você entregar cada pedacinho da tua mente para Deus. É você adorar a Deus, o Espírito Santo vir sobre você. É você estar incansavelmente pedindo, Senhor, venha sobre mim, Espírito Santo. Como nós fizemos no momento de louvor de adoração. Não é isso? E sétima coisa, fazer orações contínuas. Estar sempre em oração. Mas não necessariamente, né? Tem que você demonstrar que você está em oração. Mas naqueles momentos que as pessoas não estão nem percebendo. Como Neemias fez, não foi assim? Que nós vimos semana passada? Quando o rei perguntou a Neemias quanto tempo que ele precisava e etc., Neemias, antes de dar a resposta, já estava orando. Já estava falando com Deus na mente. Amém? Já estava pedindo a Deus a direção do que ele iria falar. E pedindo para Deus tocar naquele homem. E assim Deus foi com ele. Amém? Então vamos lá, Neemias, capítulo 2, versículo 11. Nesse trecho aqui, até o versículo 20, está dizendo assim, Neemias lidera o povo. Significa dizer que você deve ser um líder na sua casa. Amém? Você deve liderar pessoas. Não é isso? Principalmente aí fora no mundo. Você tem que ter opinião própria, opinião de Deus. Você não pode se deixar levar pelos conselhos seculares, amém? Pela vaidade do ímpio, pelo conselho do ímpio. Ah, pode fazer que é bom. Não, bom é aquilo que Deus me disse para eu fazer. Ah, mas você é careta. Você vai falar, eu sou careta, mas eu sou careta é por Jesus. Amém? Porque o diabo, ele é pai da mentira e rei da invenção. Né? Outro dia nós vimos a reportagem na televisão de uma mulher que não estava feliz do jeito que ela era. As pessoas, elas não andam mais felizes do jeito que Deus as fez. E a injeção disso, é enchimento daquilo, amém? E nunca se satisfaz e acaba chegando o que? A morte. Então você, que é templo do Espírito Santo, evidentemente, se você tem um problema de saúde, se você tem uma deficiência, Deus até permite que você vá ao médico para você se restabelecer, né? Para você poder tentar melhorar aquela aparência através de uma prótese, para uma pessoa que perdeu uma perna, um braço, ou tem que fazer uma cirurgia plástica porque precisa, né, de uma autoestima por causa de um membro, por causa de algo que perdeu no corpo. Mas nem tudo, igreja, é do jeito que as pessoas estão fazendo aí. E depois querem achar um culpado. Quem é o culpado? O culpado sou eu. Por não estar satisfeito da forma que Deus me fez. Ora, se Deus te fez desse jeito, é para você ser desse jeito. Se Ele te fez de forma perfeita, você está perfeita. Se a pessoa até tem uma deficiência, é diferente. Amém? Mas a gente tem visto pessoas aparentemente perfeitas, querendo uma perfeição que não provém de Deus. Desnecessária. Nós chamamos isso de luxúria. Adoração ao próprio corpo. Adoração à carne. A gente chama isso de vazio existencial, de falta da presença do Espírito Santo. Porque quando a pessoa tem o Espírito Santo, ela é feliz. Amém?
Ela pode até não ter nada, mas dentro dela tem uma felicidade que brota. E Deus vai usar a vida dela como testemunho para as outras. Porque quando, igreja, nós olhamos para trás, tem sempre alguém pior do que a gente. Fisicamente falando, financeiramente falando, intelectualmente falando. E nós só vivemos muitas das vezes reclamando. Amém? Então, você tem que ter Jesus para Jesus poder te dar a direção. E você ser uma pessoa feliz dentro de você. E aí você vai conquistar. Você vai crescer em espírito e em verdade. Amém? E as condições financeiras necessárias para viver no mundo, Deus vai estar trabalhando. Conforme o que você pediu, conforme o teu coração com Ele. Então Neemias lidera o povo. Versículo 11, igreja, vamos lá. Então vocês lembram do estudo da semana passada, não lembram? Sim ou não? O que aconteceu com Neemias? O que o rei permitiu que ele fizesse? Isso. Só que Deus foi tão grandioso ao trabalhar na vida de Neemias, porque Neemias se entregou para ele, que Neemias não foi para lá para ficar 6 meses, 1 ano, não, foi para ficar lá décadas. Amém? Não é isso? Então deixa eu abrir aqui, ó, Neemias 11, versículo 11, não é isso? Neemias 2, né? Perdão. 2:11. Deixa eu abrir aqui, ó. Só para recapitular, igreja. Deixa eu voltar aqui um pouquinho, ó. Versículo 2, tá? Do capítulo 2. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não estás doente? Não é isto senão tristeza de coração? Então temi sobremaneira. Neemias teve medo, porque o rei poderia mandar matá-lo, porque não se era permitido estar triste na hora de servir ao rei. Até porque ele era a pessoa que provava os alimentos e as bebidas que o rei iria consumir. Amém? Mas o rei percebeu a tristeza dele. Não é isto senão tristeza de coração. Né? E disse ao rei, versículo 3: viva o rei para sempre, como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar do sepulcro de meus pais, assolada e tendo sido consumidas as suas portas pelo fogo. Não é isso? Então ele abriu o coração para o rei, mas ele não poderia abrir o coração para o rei se ele não tivesse antes feito o quê? Entrado em oração e em jejum. Né? Como nós vimos semana passada, a Bíblia diz, Jesus disse que toda casta de demônio, o que é casta? É aquilo de pior, só sai com jejum e oração. Tanto nos teus caminhos profissionais, como nos teus caminhos diversos da sua vida. Amém? Você só consegue expulsar esse mal, esse demônio, com jejum e oração. Amém? De outra forma nós não conseguimos. Então, versículo 4, o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu. Então, o rei fez uma pergunta: o que me pedes agora, Neemias? Nesse momento, Neemias está dizendo para nós, ó, eu orei ao Deus do céu. De frente ali para o rei, ele estava orando. Amém? Ele não estava na carne, ele estava no espírito. Até porque ele estava num processo de oração, súplica e jejum. Amém? Assim é, igreja, na nossa vida. Se você amanhã tem uma causa para enfrentar, tem um negócio para fechar, tem um cliente para atender, tem que enfrentar uma reunião, né? Disseram que fulano vai te chamar a atenção no trabalho, que você vai até perder o teu emprego. E você já tem que abrir um jejum
de antemão. Amém? Para que você chegue amanhã lá com o escudo da justiça de Deus. E não vão nem abrir a boca para falar em teu nome. Muito pelo contrário. Vão usar aqueles que te acusam para poder, amém? Te engrandecer na frente dos outros. Amém? E eu estou te falando isso na autoridade do que acontece, porque já aconteceu comigo. Amém? Eu não estou pregando para vocês devaneio. Eu estou pregando para vocês certeza. Amém? Daquilo que está na Bíblia e daquilo que acontece na vida do crente. Amém? Então eu só estou recapitulando da semana passada, ok, gente? Entenderam? Então ele perguntou: o que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu. Versículo 5: e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu a reedifique. Versículo 5. Amém? Olha o que Neemias pediu para o rei. Para o rei permitir que ele deixasse o trabalho dele e fosse para ajudar a reedificar a cidade. Olha que ousadia. Amém? Mas por que ele teve essa ousadia? Porque ele abriu um período de jejum, ele se consagrou a Deus. E ele abriu o coração dele da situação de comodidade que ele vivia como servo do rei. Amém? De emprego de alto escalão que ele tinha para poder descer ao nível inferior, abrir mão até daquilo, se preciso fosse, para poder ajudar o povo dele que estava sofrendo. Deus, ele não quer que você abra mão de muitas coisas, mas ele quer que você entregue para ele o coração, que você entregue para ele a tua melhor oferta, que você devolva para ele o teu dízimo. Amém? Porque você não dá o dízimo, você devolve o que é de Deus. Porque o que você tem vem dele. Amém? Ele quer que você tenha uma fé sobrenatural. Que você creia que você, quando colocou nessa caixinha simples aqui, os teus pedidos semana passada, porque você creu naquilo que ele falou contigo. Né? Que esses pedidos manifestaram a tua fé para ele. E que nesse momento, durante esse período, ele vai estar abrindo as portas. Ele vai estar trabalhando nessa situação que aos teus olhos não tem solução. Que aos nossos olhos não tem jeito. Porque às vezes o diabo te acusa: poxa, mas você faz isso, e você faz aquilo, e etc. E nada muda. E ele fica o quê? Ele fica brincando contigo. Ele fica te fazendo de marionete. Mas quando você tem Jesus, você não dá mais confiança para a dúvida. Você busca por aquilo que você tem com Deus, e Deus vai te dar a direção. Deus vai abrir o caminho. Amém? Deus vai abrir a porta. Olha só então a resposta do rei, versículo 6. Então o rei, estando a rainha sentada junto a ele, me disse: quanto durará a tua viagem? O rei poderia chamar: quem você pensa que é? O que você está querendo? Você está querendo perder teu emprego? Em outras palavras. Mas o rei falou conforme a ordem de Deus lá do céu. Quanto durará a tua viagem? E quando voltarás? Olha o que Deus fez com o rei em prol da vida do seu servo Neemias. Fez com que o rei abrisse o coração. Amém? Onde ele perguntou quanto tempo duraria a viagem de Neemias até ele chegar lá e quando ele voltaria. O rei poderia dizer: olha, você só tem um prazo de tantas horas para eu tantos dias, e você vai ficar lá um mês e pronto e voltar. É o máximo de tempo que eu te dou. Não. Deus trabalhou de uma forma tão tremenda, com base naquilo que Neemias se prontificou a fazer, com base no coração aberto dele,
na oração e na súplica e no jejum que ele fez, que o rei Artaxerxes esmoreceu o coração e falou aquilo que Deus mandou ele falar. Porque a Bíblia diz que Deus usa quem ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Você crê nisso? Então é assim que Deus trabalha. A Bíblia diz também que Deus, ele estabelece reis e ele tira reis. Amém? Se o rei pensa que está lá por algum mérito dele, foi Deus que permitiu que ele estivesse lá. Ou até Deus o colocou para algum propósito. Amém? Mas quando Deus quiser, ele tira. Se Deus quiser, ele tira. Não é isso? Quando voltarás e aprove ao rei enviar-me, apontando-lhe eu certo prazo. Então Neemias apontou o prazo. E disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, deem-se-me cartas para os governadores de além do rio, para que me permitam passar até eu chegar a Judá. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim de que me dê madeira para as vigas das portas do castelo que pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver de ocupar. E o rei mas deu graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Então Deus fez com que o rei Artaxerxes fizesse tudo que Neemias precisava. Amém, igreja? Bom, então vamos lá, versículo 11, seguindo o estudo de hoje. Cheguei, pois, a Jerusalém e estive ali 3 dias. Então, de noite me levantei, e eu e uns poucos homens comigo, e não declarei a ninguém o que o meu Deus pusera no meu coração para fazer por Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão aquele que eu montava. Percebe que o que Neemias está falando? Que ele não revelou a ninguém o projeto dele com Deus. Por isso que eu pedi para você escrever o teu projeto e colocar aqui. Amém? E não revelar para ninguém. Amém? Ah, mas é fulano, mas é... Não, mas é individual. Amém? Porque para a pessoa talvez seja loucura aquilo que você está declarando. Mas para você e Deus não. Não é isso? Então você vê que cuidadosamente Neemias, já tendo o aval de Deus, através da bênção derramada pela fé dele, né? Oração e súplica, ele recebeu do rei Artaxerxes a permissão que ele precisava. Não é isso? E aí 2 coisas importantes você precisa entender. Primeiro, evitar comentários que a tua fé é loucura. Então não revela para ninguém aquilo que você aliançou com Deus, não. Porque eu vou dizer, você é louco. Isso é loucura, isso é bobagem. Isso é fanatismo, isso é conversa fiada. Amém? Então é você e Deus. E a igreja, que está no mesmo espírito. Segunda coisa, evitar que o inimigo conheça os teus planos. Se você projeta alguma coisa, algum negócio, sairá bem. Mas projeta com Deus. Não revela para as pessoas o teu projeto. Deixa no teu íntimo com ele nas tuas orações. Amém? E fabrica, né? E projeta e fabrica e busca. Amém? Versículo 13. Assim, saí de noite pela porta do vale, até a fonte do dragão, e até a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam demolidos, e as suas portas, que tinham sido consumidas pelo fogo. Versículo 14. E passei adiante até a porta da fonte, e a piscina do rei. Porém não havia lugar por onde pudesse passar o animal que eu montava. 15. Ainda de noite subi pelo ribeiro, e contemplei o muro, e virando, entrei pela porta do vale, e assim voltei. E não soubemos, magistrados, aonde eu fora, nem o que eu fazia.
né? Ou seja, os magistrados não souberam aonde ele foi e o que ele fazia. Pois até então eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que faziam a obra. Ele foi fazer o que? Ele foi sondar. Ele foi vigiar. Amém? Ele foi ver o campo que ele precisava o que? Trabalhar. Né? Mas ele não revelou a vontade dele às pessoas, só a Deus. Não é? Então, assim como Neemias analisou cuidadosamente, sem alarmar, sem desesperar-se, amém? Porque às vezes a pessoa fica ansiosa por aquilo, ela acaba falando com alguém. Por quê? Porque o diabo começa a colocar a dúvida. Poxa, será que é isso mesmo? Aí ela vai pedir um conselho aqui ou está colar. Amém? Então depende muito. Você vê aqui que Neemias não revelou a ninguém. Primeiro ele foi verificar. Né? Quer dizer, aquilo que Deus colocou no coração dele, ele só trabalhou, determinou e foi seguir aquele projeto. E Deus começou a usar as pessoas, a usar o rei em primeiro lugar, para poder trabalhar naquela causa. E Neemias estava literalmente abdicando da posição privilegiada de ser copeiro do rei. Em outras palavras, é como ser o assessor direto do presidente da República. Quanto que ele não ganhava com isso? Qual era o prestígio que ele tinha? Mas em prol da obra, daquilo que Deus chamou para ele fazer, ele abriu mão. Ele estava disposto a abrir mão. Amém? Então, versículo 17, eu lhes disse: bem vedes, vós, o triste estado em que estamos, como Jerusalém está assolada, e as suas portas queimadas a fogo. Vinde, pois, e edifiquemos o muro de Jerusalém, para que não estejamos mais em opróbrio. O que estava acontecendo aqui, igreja? O que é opróbrio? Significa enorme vergonha. As pessoas estavam passando vergonha. E por que o povo de Deus estava sendo envergonhado? Aquele mesmo povo que Deus libertou do cativeiro do Egito. Porque eles voltaram a crer em outros deuses. Eles voltaram a se curvar aos pés de estátuas erguidas pelas mãos dos homens. Amém? Então, veio sobre eles aquilo que houve. A vergonha. Amém? A desonra. Publicamente eles estavam sendo desonrados e apontados. Mas cadê aquele Deus? Cadê o teu Deus? E aquele Deus que você cria? Amém? Então, igreja, o propósito da igreja é ser um hospital, não um tribunal.